Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Hoje a gente está aqui com Casa Nova, nós estamos gravando num estúdio aqui recentemente disponibilizado pela Biblioteca Central do campus aqui da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e a gente está aqui com a nossa convidada já muito especial, a Isadora, já vou falar dela para vocês. Bom, no episódio de hoje, nós vamos abordar um destino novo. Eu acho bem legal quando a gente traz aqui mais uma oportunidade para vocês. A gente está falando da Bélgica, para onde a Isadora foi. A Isadora Guimarães, ela é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, faz administração empresarial na ESAG, no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, e ela foi fazer intercâmbio pela UDESC na Universidade Vives, que fica na cidade de Kortrijk, eu não sei se eu falei certo, mas alguma coisa assim, na Bélgica. E ela vai contar essa experiência para a gente agora. Isadora, eu quero, antes de tudo, te agradecer muito por topar vir aqui e compartilhar a tua experiência. Obrigada, eu que agradeço também. Desde que eu entrei na UDESC, eu ouço o podcast, então estou bem feliz de estar aqui. Bem legal. É bem legal, ela estava contando há pouco que ela ouviu vários episódios do podcast, que isso ajudou ela a planejar o intercâmbio, a gente sempre fica muito feliz com isso. Isadora, vamos começar pelo seguinte, conta pra gente, intercâmbio é uma coisa que você pensava já há muito tempo ou foi algo que surgiu durante a faculdade? Como é que foi essa decisão? Não, eu já pensava assim, desde que eu estava no ensino médio, eu sempre tive essa vontade de fazer intercâmbio, assim, inclusive cheguei a pensar em fazer a universidade fora e tal. E daí quando eu entrei na ESAG e eu vi que tinha a oportunidade do PROME, né, dos intercâmbios, eu já comecei atrás, comecei a ouvir o podcast, a pesquisar como é que funcionava, o que precisava e já me planejar para esse momento. Agora, como a gente disse, a gente não tinha feito nenhum episódio ainda sobre a Bélgica, né, sobre universidades de lá. Como é que você escolheu o destino? Então, essa é uma história um pouco engraçada, porque na verdade, inicialmente eu tinha escolhido a Irlanda, mas eu cheguei a passar para a Irlanda, até que foi divulgado como se eu fosse para a Irlanda, mas daí na hora que fui realmente começar com os trâmites, me avisaram que tinha acabado o convênio da UDESC com a Irlanda e daí eu tive que escolher uma nova universidade. E daí foi uma escolha meio rápida, para ser sincera. Eu olhei o que tinha, eu sabia que eu queria um país mais diferente, não queria Itália, não queria Alemanha, queria um país assim realmente que eu não teria tanta oportunidade de visitar normalmente. E daí eu vi que tinha Bélgica e uma coisa que era importante para mim é que a universidade tivesse dormitório, que era uma coisa até que nos podcasts eu ouvia que eram umas coisas mais difíceis, né, conseguir acomodação. Então, quando eu vi essa universidade, que era num país que eu achava interessante, que tinha o dormitório, daí eu fui para lá, mas foi assim, uma escolha meio rápida mesmo. É apressado. Falar na Bélgica, a Bélgica é um país multilingüe, né? Tem regiões que falam francês, regiões que falam flamenco, holandês, né? Uma variação ali do holandês, que é o caso da região que você foi, né? Uma região a gente estava falando aqui do Flemish, West Flemish, né? Flamengo Ocidental. E você teve algum problema com o idioma lá? Você deve falar inglês, né? Você deve ter tido aulas em inglês e no dia a dia, assim, você teve algum problema com o idioma? Exatamente. A região que eu fui, eles falam holandês, não é nem o holandês da Holanda, né? Esse holandês Flemish, assim que eles falam. E eu não sei falar nada de holandês, eu fui realmente só com inglês. E foi bem tranquilo, na universidade era tudo em inglês, então com isso não tive nenhuma dificuldade. Nos mercados, nas lojas, também geralmente a maioria das pessoas falava inglês. E se não falava, a gente se entendia daquele jeito, né? Então realmente foi tranquilo, não tive dificuldade em relação à língua. No dia a dia dá para se virar inglês. Então quem tem o inglês intermediário aí dá para ir tranquilo e fazer um intercâmbio na Bélgica. Consegue. Todas as coisas importantes, tipo de prefeitura, da universidade mesmo, conseguia tratar em inglês tranquilo. E daí, em supermercado, loja, a maioria também falava inglês. Então, bem comum. E esse é teu primeiro intercâmbio, né? Você estava comentando aqui antes que você já tinha viajado, estava passeio, mas é a primeira vez que você foi passar o tempo morando fora, né? Sim. Como é que foi essa experiência, assim, conta como é que foi o início do teu intercâmbio, a chegada num país diferente e tal, como é que foi essa tua experiência? Sim. Nossa, quando eu cheguei, eu já tive um perrenguezinho com as malas, né? Porque a Bélgica inteira, para quem não sabe, ela tá sempre em reforma, assim, estão sempre construindo alguma coisa, mudando alguma coisa. Então, o caminho da estação de trem até o dormitório eu fiz a pé, que tinham falado que era tranquilo de fazer a pé. E realmente, assim, uns 10 minutos, só que com mala e com o chão todo em construção, foi um pouco complicado. Então, eu cheguei, eu tive, assim, sabe,
aquela coisa de ter que me localizar, de ter que sentir, ok, estou aqui agora, né, vamos pra frente. Então, nesse primeiro momento foi assim um pouco mais tenso, mas depois, já nesse primeiro dia mesmo, já tinha um grupo que tinham feito de todos os estudantes internacionais, né? Então a gente já começou a se encontrar nesse primeiro dia, já saímos e daí eu já fui ficando mais localizada, assim, ficando melhor. E daí, nossa, foi uma experiência muito boa, foi minha primeira vez tanto morando fora quanto morando realmente sozinha, né? Então é muito bom para tu saber que tu tem capacidade de fazer as coisas, né? Que tu tem capacidade de se virar e também para criar mais essa independência. Então foi muito bom, assim. Mesmo eu morando num dormitório, né? Eu ainda tinha meu quarto, meu banheiro e daí a cozinha compartilhada. Então, isso também era muito legal, porque tu ia na cozinha e tu via as pessoas dos diferentes países cozinhando as comidas deles, né? Das regiões deles. Então, isso também era uma coisa bem legal de se ver. Só para entender, você disse que ficou num dormitório da universidade, né? Então você chegou no aeroporto, pegou um trem e foi direto para a universidade, é isso? Então, esse dormitório, ele era da universidade, mas ele não ficava na universidade em si, não ficava no campus. Essa universidade, ela tem um dormitório no campus, mas são para os estudantes que são realmente da Bélgica, e daí esse outro dormitório, ele fica mais perto do centro, que é onde ficam os estudantes internacionais. Então, eu cheguei pelo aeroporto de Bruxelas, né? Daí lá mesmo eu já peguei o trem para Kortrijk, e de lá eu fui até o dormitório que fica no centro. Fica no centro da cidade, legal. E como é que foi a tua recepção na universidade lá? Porque algumas universidades, né, que são mais internacionalizadas, eu acredito que seja o caso da tua, estão muito acostumadas a receber intercambistas, já tem todo um esquema ali para fazer uma recepção, para integrar os alunos lá. Como é que foi a tua experiência lá na Vives? Então, já na primeira semana que eu cheguei lá, acho que era uma terça-feira, a gente teve o dia de boas-vindas, né? Então, a gente foi na universidade, daí eles fizeram toda uma apresentação pra gente, falando sobre como que era a universidade, falando as questões também de seguro-saúde, essas coisas assim mais técnicas, deram uns presentinhos pra gente, assim, tanto da cidade quanto algumas coisas típicas da Bélgica, então foi bem legal. E uma coisa que lá nessa cidade também é muito forte é o pessoal do Erasmus, que Erasmus é esse programa de intercâmbio que tem na Europa, né? Que eu não era Erasmus em si, mas eu sempre participava das coisas, então isso era bem legal. Lá, cada cidade tem, tipo, um núcleo, então o núcleo da minha cidade, eles eram bem ativos, eles também sempre faziam festas, faziam eventos, assim, para o pessoal, então foi bem bom, assim, essa parte da conexão com os estudantes internacionais. A festa faz parte do intercâmbio também, né, gente? A gente vai para estudar, tá certo, né? Tem que ir lá estudar e tal, ampliar a experiência, troca cultural e tal, mas a festa é uma parte importante, até para você viver, né, a cidade, né? E é sempre legal esses clubes de estrangeiros, né? Que tem esses clubes internacionais, né? Que são comuns às universidades. Procura o pessoal lá que, né, eles ajudam bastante a se integrar, né? Essa programação aí enfim, de você se sentir mais à vontade num país estranho, né? É sempre bem importante, né? Conta um pouquinho da universidade em si, assim, o que você achou lá da Universidade Vives, assim, em termos do que ela ofereceu para você, era o que você esperava, em termos de ensino, de estrutura? Conta um pouquinho como é estudar lá. Sim. Então, aqui no Brasil ainda, né, eles passaram para a gente a lista das matérias que a gente podia escolher. E uma coisa que é interessante é que lá tem várias matérias que não duram um semestre inteiro. Tem umas que duram um mês, tem umas que duram 2 semanas, então tu conseguia pegar várias matérias e ir encaixando nesse sentido, né? Tu pega uma que dura 2 semanas, depois pega outra, então isso era bem interessante. Eles têm muitas matérias que são para estudantes internacionais, né? Que não são para os estudantes belgas mesmo. E principalmente essas matérias tinha bastante professores de fora também. Então eu tive aula com o professor da Hungria, com o professor da Itália, da Holanda e com o professor da Bélgica também. Então isso também é bem interessante, né? Que tu realmente tem essa troca cultural até com os professores. E teve uma matéria que eu fiz, que era realmente uma matéria que os estudantes da universidade mesmo fazem também, que daí era em inglês. Então o professor era belga e tinha outros estudantes belgas na sala. E essa realmente era bem boa, assim, o professor, ele era uma matéria de marketing, então o professor, ele dava vários exemplos de empresas da Bélgica, de empresas da Europa, então também foi bem interessante para conseguir conhecer melhor a cultura e tudo mais. E além dos professores, os alunos, os teus colegas também tinha gente do mundo inteiro? Como é que era a tua turma? Sim, também tinha gente do mundo inteiro. Como eu falei, a maioria das matérias eram para estudantes internacionais, então todos eram de fora da Bélgica, e essa específica era com alunos da Bélgica e de outros lugares também, né? Mas era a única que tinha alunos da Bélgica também. Então também sempre tinha essa troca. E uma coisa muito legal é que praticamente todas as matérias tinham apresentação,
E geralmente nas apresentações tu acabava tentando fazer de algum tema relacionado com o teu país, né, com a tua cultura. Eu tive uma matéria que foi geopolítica e turismo. Então, nessa matéria, uma apresentação eu fiz sobre o Paraguai, outra eu fiz sobre Balneário Camboriú. Então, tu consegue ir colocando um pouco também da tua vivência, né, nas aulas. Deve ser legal isso, geopolítica e turismo, né? Deve ter foi uma sido das mais uma matéria bem bacana. Mas o pessoal que não era da Bélgica era de onde, assim? Dá uma ideia da variedade, assim. Então, a maioria era da Europa, tinha bastante gente da França, da Espanha, e fora tinha muita gente da Turquia também, que, né, é parte da Europa, parte não da Europa, mas, enfim, tinha bastante gente da Turquia. E algumas pessoas da Ásia e da África, mas a maioria era realmente da Europa. Do Brasil, eu não conheci ninguém. Que bom! É bom também. E da América do Sul, também, assim, pouquíssimas pessoas. A maioria que eu conheci era até de outra universidade, não era da que eu tava. Então, realmente, eu saí bastante, assim, da minha bolha. Gente, eu disse que bom não é porque, assim, a gente não gosta de brasileiro, é porque você está lá numa experiência internacional, né? Brasileiro você conhece aqui, né? Então é legal você aproveitar essas trocas, né? E você fez amizades, assim, internacionais, assim? Você tem lugares no mundo para visitar hoje, depois de passar esse intercâmbio? Sim, pois é, eu acho que eu tive mais contato com o pessoal da Turquia mesmo, com o pessoal de Portugal, porque querendo ou não a questão da língua aproxima, né? Então também conversei com o pessoal de Portugal. E daí, gente, assim, de países diferentes. Então, gente da Hungria, gente da Holanda também, gente da Áustria, da República Tcheca, que acho que foram os que eu tive mais contato, assim. E é muito legal de tu ver as diferenças, mas ao mesmo tempo ver a semelhança, sabe? Ver que no final é todo mundo gente da mesma idade que tem a mesma vivência, de certa forma. Eu ia te perguntar, porque essa é uma das coisas mais interessantes do intercâmbio, né? Você conhece gente, assim, de lugares, assim, que você nem imaginava ir, ou conhecer gente de lá, e conversa com elas, e vê como é que elas são. Isso deve ser uma coisa que abre muito a cabeça da gente, né? No intercâmbio, né? É muito bom o que eu falei, que, tipo, tu vê que, obviamente, tem diferenças culturais, mas ao mesmo tempo tu consegue perceber que é realmente todo mundo ser humano, sabe? Todo mundo passa pelas mesmas coisas. Até a gente começava a falar de, tipo, programa de TV da infância e todo mundo via as mesmas coisas, assim. Então, realmente tu consegue sentir essa conexão com gente de lugares tão diferentes, assim. Isadora, fala um pouquinho, a gente está falando muito do mundo, vamos voltar um pouquinho mais para o local lá da Bélgica. Como é que era a cidade em que você estava lá morando nesse semestre? Conta um pouquinho como é que é viver lá em Kortrijk. Então, Kortrijk, na verdade, é uma cidade pequena. Eu acho que tem menos de 60 mil habitantes, pelo que eu me lembre. Mas, apesar de ser pequena, ela é um pouco assim um polo universitário. Tem 3 universidades lá, né? Uma Vives, que são grandes. Então, assim, não tinha tantas coisas para fazer ao longo do final de semana, ao longo da semana e tal. Mas ela também é muito bem localizada, então era muito fácil de ir para outras cidades da Bélgica ou até de ir para a França, que ficava 30 minutos da Bélgica, assim, tu estava em Lille, na França. Então, para isso era bem bom. E como era uma cidade bastante universitária, né, também tinha o grupo de Erasmus, como eu falei, que era bem forte, então a gente conseguia fazer coisas no final de semana e durante a semana. Mas era bom ser uma cidade menor, eu acho também, porque eu me sentia segura, sabe? Não era uma cidade tão agitada, era que, como era pequena e a gente estava no centro, eu conseguia tranquilamente ir andando para o supermercado e andando para a prefeitura quando eu tive que ir lá fazer as coisas do visto. Então era bem boa, assim, para, sabe, pro dia a dia, para conseguir passear, para conseguir resolver o que tinha que fazer. Eu gostei. Eu gosto também um pouco de tranquilidade, assim. Então, para mim, o fato de ser uma cidade pequena não foi algo ruim. Mas se alguém pensa em ir, tem que levar isso em consideração, né, se quer mais agito ou não. Mas é uma cidade pequena que fica perto de tudo, né? Então você pode no fim de semana escapar ali para a França, para algum lugar ali. Sim, que era o que a gente fazia. Todo final de semana, mesmo que dentro da Bélgica, a gente ia para outras cidades, assim. Legal. E é uma região muito cara de viver, porque você foi com uma bolsa do PROME, né? Para quem não conhece, o PROME é um programa da UDESC que ele tem editais todo semestre e esses editais selecionam um grupo de alunos, né? Tem uma distribuição aí pelas unidades da UDESC, no caso da ESAG, que são sempre 5 bolsas ultimamente. E os alunos contemplados com essa bolsa, então, recebem a passagem de volta para o destino, recebem um seguro de saúde no país de destino e uma ajuda mensal, que no teu caso deve ter sido em torno de R$3.400, alguma coisa assim, por mês, né, durante 6 meses, né? Deu para viver lá com isso? Como é que... Conta um pouquinho como é que é o custo de vida lá.
Sim, então, vai depender muito do que tu vai fazer lá, né? Eu acho que dava em torno de 600 a 700 euros por mês, porque o câmbio também foi variando, né, enquanto eu tava lá. Mas, assim, a Bélgica em si é um país um pouco mais caro, mas eu acho que a cidade que eu tava, por ser menor, não era, assim, sobrefaturada. Então, o que tu vai gastar mais é na acomodação, com certeza, mesmo sendo o dormitório da faculdade, ele tem um valor um pouco alto. E daí Você lembra o valor? Eu acho que para os 6 meses foi em torno de 2.000 euros no total. E também tu tem que pagar metade ainda aqui do Brasil, então também tem que se planejar em relação a isso. Mas é mais barato do que se você fosse alugar um apartamento normal. Sim, né? eu acredito que sim. Até porque para alugar tem que mandar aqueles documentos, geralmente precisa ter alguém de calção, né? Essas coisas tudo, então é bem mais complicado. Mas assim, se tu, né, viver alimentação, transporte, isso dá para viver com a bolsa tranquilo. Aí as outras coisas que vão encarecendo, né? Se tu quer ir em muita festa, se tu quer ir em show, se tu quer viajar, essas coisas que vão encarecendo. Mas realmente, para viver ali o dia a dia da faculdade, a bolsa dá. O básico ali é tranquilo, Sim. não é nada desesperador. Sim. Tá bom, então. Isadora, a conversa está muito bacana, assim, a gente, sempre que eu trago alguém para o podcast, que a gente começa a falar de outros lugares e tal, dá vontade de ficar o dia inteiro conversando, mas o podcast não tem todo esse espaço, né? Os ouvintes não vão aguentar a gente. Então, eu queria, indo mais assim para o final da nossa conversa, eu queria que você tentasse dar uma ideia assim do que o intercâmbio você acha que vai significar para você, assim, o que você trouxe de volta na bagagem lá da Bélgica, assim, em termos pessoais, em termos profissionais, de formação, no que você acha que o intercâmbio te transformou? Olha, eu acho que para mim foi muito realmente de eu me conectar mais comigo mesma e de eu ter a noção que eu sou capaz de muitas coisas que eu não imaginava, sabe? Por exemplo, teve algumas viagens que eu fiz 100% sozinha, que é coisas que eu não imaginava fazer. Então, acho que para mim foi realmente ter esse senso mais de independência e de mim mesma e de saber que eu consigo fazer as coisas sozinha. Falando profissionalmente, eu acho que a parte do inglês foi muito bom, porque eu sabia falar inglês, mas eu nunca tinha, de fato, colocado em prática, de falar no meu dia a dia. Então, ir lá e treinar o inglês e perceber que eu conseguia me comunicar com ele também foi muito bom. E das aulas, de ter essa visão, né, de outros lugares do mundo e como que as coisas funcionam, tanto, né, em questão de empresa, como eu falei, a matéria de geopolítica, a gente acabou conhecendo sobre vários países, então também abriu muito meu interesse para conhecer mais a fundo alguns assuntos. Acho que, no geral, esse é o principal, assim, esse senso de independência e também esse conhecimento mais sobre outros lugares e essa vontade de conhecer mais ainda, assim. Legal. Se tiver alguma dica baseada na tua experiência que você acha que seja útil para os seus colegas, fica à vontade. Tá? Algo que você... Sim. Uma coisa que a gente não comentou aqui ainda e que, se alguém pensa em ir para a Bélgica, eu acho bem importante, é ver a questão do visto, porque eu tive que fazer o visto, né? E o visto para a Bélgica é um processo bem complicadinho. Então, eu acho importante, né, quando for fazer a pesquisa de qual país ir, além do país em si, da universidade, ver também essas questões mais burocráticas. Até se tiver alguém que quiser ir para a Bélgica, pode falar comigo, porque foi um processo bem chatinho que, né, como eu era a primeira indo para a Bélgica, eu não tinha muito para quem perguntar. Então, isso é uma dica e também fico aberta, né, caso alguém queira falar sobre. Mas é isso. É que você precisa de um visto específico, né, nesse caso. Não é você não está indo como turista, né, que acho que nem precisa de visto, né? Você precisa de um visto de estudante, então tem que. Então, essa dica é importante. Deixa o passaporte em dia, né? Se você está fazendo, não deixa para fazer na última hora, porque às vezes dá ruim. E ver com antecedência esses detalhes do visto. A Isadora gentilmente se colocou à disposição para tirar dúvidas, caso alguém queira ir para a Bélgica, né? Porque ela tem a experiência dela para contar. A gente vai deixar, então, Isadora, de repente, o teu contato de Instagram aqui na descrição do podcast. Aí quem quiser se interessar pela experiência dela e quiser mais informações, pode mandar um direct, aí, uma mensagem, ela vai ficar feliz em responder. Sim, né, Isadora? Então é isso, gente. Por hoje a gente conversou então com a Isadora Guimarães, aqui do meu lado. Ela é estudante de Administração Empresarial da UDESC, né, aluna da ESAG, uma das unidades da UDESC aqui em Florianópolis. E ela contou para a gente a experiência dela no semestre passado na Bélgica, na Universidade Vives, na cidade de Kortrijk. Acho que dessa vez eu acertei. É isso, então.